Alô, galera, bem-vindo ao Do Nada, começando episódio de número 104. 104, galera, todo mundo bem-vindo. A gente tem também aqui Patrícia participando com a gente. Patrícia, tudo bom? Olá, galera. Então, Outra observação, Guilherme. porque tem gente que... Então, estamos aqui, disponíveis para esse momento. Do nada ainda não chegou nesse nível da premiação ainda. Ainda não. A gente vai participar, não só pergunta, como também participando mesmo. É só ter coragem. Aqui com a gente, Fazendo o que você está falando na verdade. Quando você fala, você entra nesse personagem de você estar dizendo a verdade, não é verdade? Não a minha vida, né? E óbvio que é importante entender que é uma verdade que ela é verdade no momento, ela não precisa ser verdade pro resto da minha vida, ela é verdade para A gente até com numa publicação que eu fiz, eu coloquei, né, do nada, linguagens da realidade. Então é como se a gente estivesse falando com a linguagem da realidade. Colocou da onde a realidade tem a ver, de certa forma, com uma realidade que vai além dessa realidade visível, concreta, né? Que a gente, talvez que a maioria das pessoas tem como realidade, tem como conceito de realidade, mas às vezes eu acho que como a gente fica um pouco aéreo demais, a gente não consegue conectar com isso. Então, também de uma premissa concreta seria, então vocês têm que se aproximar da linguagem deles, mas também não é isso. Então fica esse desafio de que a gente está se aprofundando, entrando num campo de ter essa linguagem da realidade que a gente está falando, que é uma linguagem que tem a ver com espaço-tempo, que tem a ver com outras dimensões, mas ao mesmo tempo de que isso possa chegar a uma pessoa comum. Então eu vejo essa questão, assim, como que vocês percebem essa questão da linguagem da realidade? o lance. Pode mandar o brado. Você trouxe pontos, você trouxe pontos bem legais assim na sua colocação, sabe? Quando você disse, eu sonhei com esses dois amigos e, poxa, eu acordei e pensei, vou chamá-los para participar, né? Mas eles não vão entender nada. Isso é assim, na sua frase era como se fosse uma resistência tua mesmo, e talvez um pré... não sei se será, um pré-conceito daquilo, um pré-julgamento, um preconceito de uma informação que você não tem, porque como a sua linguagem, ela é da realidade, é do presente. Sim, mas assim, só um parênteses, esses amigos já comentaram comigo, assim, putz, eu vejo você e não entendo nada, entende? Então já existe essa informação deles. Por acaso, são dois amigos que já comentaram comigo. Caramba, o que você tá falando, cara? Você tá viajando? Então, eu vejo assim que no momento que eu tive essa coisa, eu tava meio que dormindo ainda. Não foi como se fosse a opinião do Guilherme. Foi uma coisa assim, realmente. Porque isso a gente tem que enxergar. A gente fala, não, isso aí tira o preconceito, que não sei o que. Não. A gente tem que ter a realidade de ver se essa terceira realidade tá falando com a gente. E na verdade, por exemplo, a gente tá live, mas eu não tô recebendo nenhuma pergunta aqui. Então, eu tô falando disso. A gente tomar realmente o ponto onde a gente tá em relação a isso que a gente tá falando. A gente tá falando, uma coisa consciência e tal, mas a gente não tá conversando com alguém realmente que tá conversando. Tá, nós três aqui. Isso já é vamos dizer, uma conquista. Porque começou eu e o Alex, entrou a Patrícia, mas agora não tem ninguém aqui que tá no site. E ninguém mandou pergunta pra gente ultimamente. Então eu tô falando desse ponto, entende? De você tá realmente conversando com a realidade. Entendo o que você tá falando. Entendi, sim. E aí me veio muito a frase que você me usou essa semana, Patrícia, que, né, da resposta que eu tinha que dar, você, Patrícia, vive o seu presente, esse é o seu presente. Né? Ou seja, é a sua realidade, né? É isso, é assim que é a resposta. E aí você se aproxima do outro, não distancia. E a forma como eu vejo a gente aqui é justamente isso. A gente
a gente quer abordar, quando você pergunta, né, que realidade é essa que a gente está abordando, apesar de ser uma realidade abstrata, a todo momento, a gente está querendo trazer ela para um modo mais concreto, para que a gente alcance o entendimento um do outro. É como eu vejo isso, assim. E de alguma forma, sabe aquela coisa que a gente fala assim, sei lá, você entra numa roda de amigos, você chega na mesa do bar, por exemplo, aí você senta e a galera você já pegou o assunto já ali no meio, aí você tem uma hora que você diz, porra, mas que papo chato. Esse momento que você fala assim, pô, que papo chato, é porque você está começando a participar de uma realidade que você chegou ali no meio e você não está entendendo PN, né? Então, é como se nesse momento onde você não entende nada, quando você fala assim, pô, eu vejo você, mas eu não vejo nada. É o Guilherme abstrato, né, na sua forma pura. Na verdade, para alcançar para alcançar o entendimento do outro, a gente precisa falar a linguagem do outro, né? Não exatamente precisa, mas é importante saber falar, né? É ser esse poliglota das linguagens, né? E aí, e quando você fala assim, mas eles não vão entender nada, e eu concordo com a Patrícia, é mais ou menos assim, esse não vão entender, quem é você para dizer que o outro não vai entender, né? E aí é o momento que eu me vejo, às vezes, né, nisso, quando eu falo alguma coisa e penso que a pessoa não entendeu e a pessoa está reflexiva, assim, não, eu entendi, é porque às vezes as pessoas tem certas coisas que as pessoas falam pra gente, a gente fica meio que, a gente viaja, assim, né? Eu acho que nesse momento é justamente onde a gente começa a participar da realidade de alguma forma. Está abordando essa linguagem da realidade. Né? Tipo, o que é a realidade, como é que a gente participa disso, não é uma coisa... É uma realidade. Quer dizer, por exemplo, agora, que realidade, como é que você lê essa realidade? Você muito provavelmente deve ter gente acompanhando, mas por que ela eu vejo que a gente tá num... Isso mostra pra mim que a gente tá num estágio... Então que é o silêncio da galera. Então, daí não tinha, talvez, uma correspondência de interesses. Algumas pessoas reclamaram que a gente tava falando demais, vamos dizer. Então... Então, dizer isso é bem interessante, porque eu sinto, até uma das coisas que eu e Alex já conversamos sobre o então você traz isso dela, também ela está aberta para comentar aí, ainda. É um processo. Mas eu inclusive, eu compartilhei com vocês de duas pessoas que foram distintas. Uma me mandou mensagem dizendo, nossa, eu achei super interessante, muito interessante o podcast, vou fazer a inscrição, topo participar da terceira jornada. E a outra me disse assim, eu achei muito confuso e muito grande. Não consegui entender nada. Você pode me explicar? Né? Então, assim, o não ter a resposta imediata aí como mensagem também é do outro, é o momento do outro, né? Assim, não necessariamente a gente não chegou até ele, mas a forma dele expressar é diferente. Eu vejo por mim como ouvinte, eu acompanho várias pessoas, inclusive meu próprio, que foi meu professor, eu acompanho as lives dele e me traz conhecimentos riquíssimos e eu trago isso para minha caminhada, para minha jornada, e não necessariamente eu comento, mas eu estou antenada com ele ali, estou acompanhando as lives, estou acompanhando as palestras, e assim, são de outras pessoas também, e não necessariamente eu estou escrevendo ou comentando. Então, eu não vejo como não atingir e não que a pessoa não fale a minha linguagem, porque eu sou uma ouvinte também de outras pessoas, de outros profissionais. E não necessariamente eu comento. Na verdade, dificilmente eu comento, porque eu tenho o meu momento de refletir sobre aquele conteúdo, sentir, ver quais são as minhas dúvidas, trazer para a minha experiência, filtrar para daí talvez eu comentar ou tirar alguma dúvida. Sabe? Isso é interessante isso que você está falando. E tem essa questão também do tempo, né? A gente, você trouxe agora também essa de ter tido uma frequência de dias de gravação, depois vocês enxugaram, colocaram, né, uma vez na semana, é isso mesmo? Uma vez por semana,
e com um tempo maior. E que as pessoas vocês estão testando, vamos ver o que isso representa para vocês e assim chegar nos seus ouvintes, né? Porque tudo é aprendizado e é experiência. Isso não significa que não esteja chegando neles, que está. Eu digo como a minha experiência, né? E vem essa questão do tempo. Quem são as pessoas que estão disponíveis para escutar 50 minutos de um bate-papo? E é justamente aquilo que você falou também. Ela não está, mas que alguma informação que a gente passou aqui entre a nossa conversa vai representar para ela de alguma forma, vai ser algum aprendizado. Mas não necessariamente ela também. Pela terceira vez que estou tentando interromper, eu não consigo penetrar nessa conversa. A realidade está impenetrável. Não consigo interromper? Eu não consigo interromper essa realidade. Eu estou querendo fazer meu comentário, mas você não deixa. Pronto, deixei. Te libero. A questão é justamente isso, assim. Enquanto a gente... E é uma coisa que eu venho trazendo à tona para mim a todo momento, enquanto a gente estiver ligado, tendo como referência aquilo que está acontecendo do lado de fora, sem prestar atenção no que está do lado de dentro, a gente vai se distrair. E é uma das coisas que Gary Vee, para quem conhece, ele é empresário aí, estadunidense, e ele fala muito sobre isso, assim, o que é um like? Você vai tomar referência à interação do seu público a partir dos likes. Por quê? Para quê? Para quê? Isso é aprisionador. É a mesma coisa que, por exemplo, hoje mesmo eu publiquei um texto e aí uma amiga fez um comentário para mim no WhatsApp, no privado, mas assim, não deu like lá no Face, nem comentou nada, mas eu entendo que essa é a pegada dela. Então ela tá, e é aquilo que a Patrícia falou aí, tipo, tem coisas que a gente alcança as pessoas e a gente é alcançado pelas pessoas, só que às vezes a gente não deixa elas saberem e elas também não deixam a gente saber. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é justamente fazer com que esse alcance produza essa terceira coisa que a gente, né, não estava atento ainda. Assim, eu não sei se ou como que vocês pegaram o meu comentário, mas eu não tô falando de nenhuma forma de... Não é um lamento que eu tô falando. Né? Eu entendi que é algo positivo. Uma reflexão. E não como se assim... É como se eu quisesse ser convencido do contrário. Entende? Não, eu tô falando que pela minha... Também é uma expressão. E não necessariamente... É interessante. Então, meu comentário iria mais nessa direção. De querer convencer, não, e realmente a gente não precisa disso, porque eu não tô me sentindo mal com o que eu tô fazendo, eu me sinto super entusiasmado. Não, você tá fazendo bem e tal, que eu acho que não, vamos demais, e que daí não sei o que. Não precisa divulgar mais, não precisa fazer esforço. Não precisa fazer esforço. Divulgar. Foi a minha reflexão, é isso mesmo. Só pode falar, eu gostei do seu trabalho, você falou isso, você vai falar, não era bem isso que eu queria dizer, a pessoa gostou, mas não era isso que eu... eu não tô... Entende? Então, né? Não foi isso que eu tava falando. Ou a pessoa pode chegar e falar... Hoje, para mim, na minha vida real, quando eu não estava nem falando nada daquilo que o cara está se ofendendo, né? E nem muito menos daquela coisa positiva que, você mudou minha vida. Não, eu só falei aquilo que eu estava fazendo algo, esforço, dessa forma, fica pesado. E aí parece que não faz parte de mim, sabe? Porque não é pro outro. Não é, pra hoje. Que me gera um esforço no outro dia. Eu falei, nada, sabe? E aí foi bem isso mesmo. Quando eu tenho que fazer algo que é com esforço, não faz sentido mais para mim. A ATP, né? E é uma ligação, assim, que são 3 coisas de, sei lá, de fosfato, uma coisa assim. E daí isso se quer, sei lá, e
E às vezes você tem que romper com esse vínculo, e daí também tem essa questão do esforço, né? Então é como se você estivesse fazendo um esforço para estar continuando a fazer aquilo que todo mundo faz. E então quando você consegue sair desse vínculo, e sair desse vínculo não significa que você vai romper com o vínculo, necessariamente. Não significa que você vai separar das pessoas desse grupo. Mas é como nesse momento você estivesse propondo para eles uma outra lógica para vocês estarem juntos, né? Então, essa pessoa é como se ela estivesse saindo disso, desse vínculo, né? E muitas vezes assim, o vínculo ele vai te banir, porque você tá querendo ser diferente, né? E depois, uma outra hora, o vínculo vem e te abraça novamente, porque ele meio que aceitou a sua sugestão. Então, nisso, por exemplo, dessas pessoas, vamos dizer, que são meus amigos, e que hoje, sei lá, eles não estão conversando comigo sobre isso, é um momento em que esse vínculo está se reconfigurando, talvez. Talvez eu vou me encontrar dentro desse vínculo com eles, falando disso, do que a gente está falando. Talvez não, né? Isso eu não sei. Mas é como se todo momento a gente estivesse questionando, assim, por exemplo, o que nós três estamos fazendo aqui, né? Então a gente tem uma lógica que reúne a gente aqui. E todo momento em que você questiona a forma como você está se organizando, é que você está propondo uma forma mais evoluída dessa nossa reunião se dar. Tá entrando um som aí, não sei, moto. Então você está propondo para esse grupo, tipo, vamos mudar a base do nosso relacionamento, né? E daí isso tá como se fosse assim, na nossa própria química, e isso tá dentro da gente, né? Como a gente se organiza como pessoas, como grupos, como ideologias, etc. Fala aí, Alex, era você? Cara, não, é porque você falou um negócio que você falou e eu lembrei alguma situação de festa, de eventos, né, comemorativos, de eventos em família e tal. E aí você fala essa coisa, né, da resistência, do que você está do que você tá propondo naquele momento, né? E você colocou essa questão familiar, e eu me veio essa ideia na cabeça, né, de que os vínculos ultrapassam certas resistências, né? E a partir do momento que você se compromete a avançar nessa proposta que você está colocando, o vínculo reencontra, né? Ou se molda ao que você está se propondo. Por exemplo, encontro familiar, encontros natalinos, né? Por exemplo, são aquelas coisas assim. Aí, pô, mas se eu quis... Aí, de repente, alguém chega, pô, mas o que você tem que você tá aí meio caladão e tal? Não, eu queria estar em tal lugar, mas, tipo, não sei se eu queria estar aqui. E essa proposta, se eu persisto nela e começo a convidar a galera, não, e resiste a ideia, não, acho que não tem nada a ver, não, vamos, a gente tem isso, eu começo a colocar um monte de propostas que, aparentemente, parece que eu estou querendo convencer, mas não, ao mesmo tempo fazer com que a gente quebre essa rotina repetitiva de eventos natalinos dentro de casa e que vá para um outro lugar aberto, por exemplo, né? Então, quando você se propõe, quando você se compromete a avançar no que é diferente, por mais que você encontre resistências em algum momento, esse vínculo vai encontrar uma remoldura para te encaixar, para encaixar a tua proposta, para encaixar aquilo que você quer. E aí vai um pouco de encontro com essa coisa do esforço que você falou. Mas algumas vezes eu entendo que alguns esforços são importantes, né? Porque, na verdade, óbvio que eu opto pelo que é fluido, né? Mas tem coisas que exigem um pouco mais da gente também, principalmente quando a gente tá tratando de hábitos, né? Para quebrar hábitos é preciso um certo esforço, dependendo do hábito, né? Obviamente. Ai, muito legal. Mais uma vez, você tem falado sobre essa questão de vínculo.
porque eu tô nessa experiência literalmente essa semana, né? E justamente por uma reformulação de um vínculo, né? E foi bem forte, bem forte mesmo, assim, muito significativo essa sua colocação. Muito legal. Bom, a experiência de... todo mundo esperando, né? Tá, você fala, mas não fala o que é. Tá pior que Guilherme, hein? Tá pior que Guilherme. Síndrome de Guilherme, isso aí. Você pode falar isso de uma forma... fazer mais ou menos... Não precisa contar ipsilíteres do que aconteceu. Precisa fazer como Alex, mas pode fazer como Guilherme também. Não, eu acho que basicamente é isso, é familiar mesmo, né? Vocês sabem, eu tô em Brasília, e aí quando eu venho a Brasília eu tô próximo das minhas raízes, da minha família e tudo. Então é muito... Eu digo que é um intensivão, né? Para quem é constelador familiar, é uma constelação familiar diária, assim, frequente. Na prática, exatamente, na pele mesmo, assim, vivenciando e reformulando esses vínculos, porque é muito intenso, né? E aí os ajustes são homeopáticos, né? Isso é importante também. Os ajustes, esses vínculos, essas coisas todas que Guilherme falou, na verdade, a nossa mente tem a velocidade de colocar isso em palavras como se elas fossem em um instante. Mas o instante real, ele é aquilo que a gente já falou, né? Do elástico. Mas aí também, Alex, vai entrar aqui uma coisa que às vezes a gente vai perceber essa mudança como uma ruptura, mas na realidade também é a todo momento, tá acontecendo a todo instante. Porque aí que tá o potencial do bagulho, quântico. Porque a todo momento tá acontecendo essa reformulação. E a questão do tempo, ela existe e não existe. Mas ela pode ser enganosa se você está preso somente na noção do tempo. Porque você fala, isso demanda tempo. Sim, mas a sua decisão não demanda. Então, o momento em que essa molécula ela se separa da ligação, ela sai e ela vai para um outro nível de energia. Porque ela decidiu. Então, quando você tá mudando alguma coisa dentro de um vínculo, você não fica... vocês aceitam? Vamos fazer isso? Porque isso não é um comportamento de evolução. Você toma uma decisão e você vai para aquele nível energético que você escolheu estar. E pode ser que você se sinta ali momentaneamente com menos potenciais do que o vínculo parecia te dar. Mas você aceita aquela condição porque você está visualizando que isso vai ter um potencial futuro maior. Então, aí pode ser que esteja um tempo para o vínculo aceitar isso. E que durante esse tempo você tenha que ser descartado, tá de fora. Né? Não quer dizer fora literalmente, ou as pessoas estão meio de olhando de lado, entendeu? Estão te dando o ombro ou não gostando. Né? Então, por um tempo isso acontece. Se você não toma a decisão, você fica sempre... Ai, gente, vamos, o que vocês acham? Daí não acontece nada. Você toma uma decisão e você vai... Às vezes você não consegue nem... Às vezes você pode colocar isso em palavras, ou, na maioria das vezes, o que conta são as ações mesmo que você toma. É uma ação que você percebeu. E inconscientemente as pessoas já sabem o que você está fazendo. Por mais que você esteja explicando, e daí eu vou engatar aqui sem querer naquilo que eu falei no começo, vamos dizer, dos meus amigos que não, teoricamente, segundo o meu aquele momento que eu falei, acho que eles não entendem o que eu tô dizendo, inconscientemente eles entendem. Aí que tá o ponto. Inconscientemente, todo mundo entende o que a gente tá falando aqui. A questão é que muitas pessoas, nesse momento, elas não querem tomar essa decisão. Então, a própria ação que a gente está fazendo de se reunir e falar sobre isso, já é uma ação em si, que mais ou menos as pessoas já entendem. Agora, demanda um tempo? Demanda. Agora também não demanda, porque a nossa decisão na hora que você fala, eu vou falar sobre isso... Já começou, você já começou. Então sim e não, né? Exato. Isso é muito importante. Eu sei que a gente, muito provavelmente, já vai concluir daqui a pouco, mas... Porque o bagulho aqui tá dando que falta 20 minutos, deveria ser 5. A gente pode testar aqui pra ver até onde ele vai, né? Talvez ele dê 15 minutos extra pra gente, vamos ver.
Você pagou, né? Você pagou ele, acho que ele tá indo. Tá dando um extra aí, talvez a live seja da live. Daqui a pouco eles cortam, né? Mas tudo bem. A questão toda também parte daí, né? Quando você falou que certas situações demandam tempo para que elas se concluam, mas a sua decisão, ela não necessariamente depende do tempo. E a sua decisão, ela é um momento. Só que não é que você decide e ela já se desdobra. Ela se decidir. Pode ser a família, o seu grupo. Você convencê-lo estar aqui é parte de uma decisão, não só a cada podcast, mas do que a gente fez lá atrás, o que faz ou não. E é a mesma coisa que você fala. Acompanha a gente, para que quando a Patrícia participa, a gente solta alguma coisa, ela tá em silêncio, todo mundo já sabe que ela já tá refletindo, e ela já não quer mais participar. Quem acompanha os nossos podcasts sabe. Né? Não conversei nada com o Gui, nem só disse que eu precisava de uma pausa por ele. A gente tá tudo bem, a gente quiser, sinta-se à vontade para participar também. Uhum. E tamo aí, mande mensagem, tamo aí, a gente tá querendo saber qual é. Uhum. A gente tá sabendo que saber qual é, né? Querendo saber qual é, o que é que você tem para compartilhar com a gente. Uhum. E lembrando que a gente vai fazer um evento, que é a terceira jornada, e a semana passada... Entende. Mas assim que pudesse. Do hotel. Dia 30/3, as inscrições pelo e-mail aterceirajornada@gmail.com. E o WhatsApp e pelo 11. WhatsApp, diz aí que Chapada Hotel. Uhum. Acho que vai ser a mesma coisa, porque é muito diferente quando a gente está fazendo uma coisa... que é uma gravação, por exemplo, ou a gente está fazendo um podcast ali. Na minha visão, vai ser a ideia, a lógica. Então, é justamente isso. A minha contribuição é justamente isso. Você poderia falar, é justamente não isso, mas tudo bem. É justamente o contrário disso. Eu discordo. Tá bom, então.